versículos agora, vou ler alguns, mas nós vamos prosseguindo. Ao amanhecer, eu peço a ajuda dos irmãos então, vamos ler até o 10, tá? Ao amanhecer, no primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis feridos, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu o véu. Porém, não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Muito obrigado, irmãos, pela leitura. O Mestre, o Senhor, o amado, o Consolador, o Orientador, a verdade, o Confrontador havia partido, havia morrido. Jesus era tudo isto e muito mais para seus seguidores. Seus seguidores não eram perfeitos, mas amavam Jesus e sentiam muito a sua falta. Eles não poderiam ficar sem Jesus. Eles não poderiam ficar longe de seu amado. E mesmo sabendo de sua morte, foram atrás de seu querido amigo. Eles ainda não haviam entendido que seu Senhor deveria ressuscitar. A ficha ainda não havia caído, que o seu Consolador estava vivo. Os discípulos de Jesus estavam tristes, eles estavam perdidos, eles estavam confusos, eles estavam com medo. Nós podemos notar isso na leitura dos 4 evangelhos. E eles teriam uma grande surpresa ao saber que o seu Senhor estava vivo. Eles ficariam muito contentes com essa notícia. Eles entenderiam as profecias proferidas pelo Senhor Jesus sobre a necessidade de sua morte e posterior ressurreição. Mas ainda sem entender, ainda com medo, ainda confusos, ainda perdidos, ainda sentindo falta do seu mestre, da presença física dele, eles partiram para o sepulcro. Nós vimos ali Pedro e o outro discípulo. Quem é o outro discípulo? O próprio João. João parece demonstrar muita humildade aqui, não querer aparecer mesmo nos seus escritos. Mas era João. Também nós vimos, eu vou me ater somente ao Evangelho de João, tá? Não vou ir para os outros evangelhos, porque nós conhecemos essa história nos outros evangelhos também, e tem outras nuances, então eu vou me ater só no Evangelho de João. Lá tinha uma mulher, Maria Madalena. Alguém sabe quem era Maria Madalena? O que ela era antes de conhecer Cristo? Oi? Não, antes de conhecer Cristo. Depois sim, ela amiga de Cristo, amava muito a Cristo, ela estava lá, mas antes. Alguém falou prostituta, o que mais falaram? Tinha 7 demônios, ok, tá bom, joia. Que ela era prostituta não está na Bíblia, é só uma tradição aí que ensina isso, porque pensam que por ela ter os 7 demônios ela era prostituta. A gente não pode afirmar isso, tá? Ela tinha 7 demônios e foram os 7 expulsos por Cristo. Como que ela agia, não soubemos. Mas ainda sem entender, esses 3 personagens aqui, Maria Madalena, Pedro e João,
partiram para o sepulcro porque desejavam ver o seu Senhor, mesmo que morto. É claro que eles não tinham esperança, porque Jesus estava morto. E ainda não criam na sua ressurreição. A gente pode enxergar isso. Mas o Cristo ressuscitou e se apresentou a eles para fortalecer a sua fé. E depois desse encontro, o Messias ressuscitado, o Messias que ressuscitou, que apareceu àqueles homens e mulheres, nunca mais foram os mesmos. Saíram da infantilidade para o amadurecimento. Saíram da covardia, do medo para uma vida de coragem. Saíram da vida carnal para uma vida mais piedosa. Depois que eles se encontraram com o seu mestre ressurreto, depois que a ficha caiu, depois que eles reconheceram, poxa vida, era necessário que o nosso Senhor sofresse, morresse e que viesse a ressuscitar, porque Ele venceu a morte e nos dá a vitória sobre a morte. Então isso é maravilhoso. Agora, por que Pedro, por que João, por que as mulheres não desejavam a morte de Jesus? Primeiro, eles amavam Jesus. Todos eles gostavam de Jesus. Você deseja a morte de alguém que você ama? Não. A tendência a nós é desejar o mal de que não amamos, né? Mas nem isso devemos ter. E por que a gente não deseja a morte de quem nós amamos? Porque aquela pessoa, ou o sofrimento de uma pessoa que amamos, porque nós vamos sofrer junto. E Jesus, ele disse, mas é necessário que eu sofra, que eu seja torturado, é necessário que eu morra. Então sim, vocês vão sofrer, mas deixe um pouco esse egoísmo de lado e enfrente com o sacrifício a dor da minha morte, junto comigo. E foi o que aconteceu. Esse texto aqui, na verdade, é uma biografia da vida de Jesus. Todas as biografias, já leram biografias ou autobiografias? Eu li biografias que ainda não chegou ao fim da pessoa. Por exemplo, eu li a biografia de Billy Graham, ainda quando na autobiografia dele não havia chegado ao fim da sua vida. Mas geralmente as biografias em que a pessoa já partiu desse mundo termina dessa forma, né? Morreu. E pronto, termina assim, só morreu e pronto. A biografia de Jesus Cristo, e mesmo que foi João que escreveu, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e inspirado pelo Espírito Santo, então foi uma biografia paralelamente com uma autobiografia, né? Nessa aqui, não para na morte, ele ressuscita. Jesus morreu, mas não parou aí com as biografias ou autobiografias que a gente conhece, ele ressuscitou. Cristo está vivo. Nós não vimos Jesus ressuscitado. Ninguém aqui viu Jesus ressuscitado, o ressurreto, mas nós cremos nisso. Só que às vezes nós ficamos com medo também, não é verdade? Às vezes a gente fica confuso, às vezes a gente fica desorientado, às vezes a gente se sente excluído e às vezes a gente fica desesperançado. Por mais animado, por mais forte, por mais firme e fiel, às vezes nos sentimos assim. E começa por mim, começa pelo pastor de você. Muitas vezes nos sentimos dessa forma. Nossa fé diminui, não conseguimos, agora melhorou, né? Ok. Não, obrigado, Lucas. Não conseguimos crer que há solução para nossos problemas. E diante das preocupações e ansiedades da vida, nós não conseguimos lembrar que o nosso Senhor está vivo e está zelando por nós. Mas é porque nos falta fé e diminui muitas vezes. Então muitas vezes nós pensamos, não, eu sou forte, eu aguento no tranco, e assim vai. E geralmente isso acontece.
Mas quando vem a primeira batalha, beleza, aguentei a primeira batalha, vem a segunda, puxa, vem a terceira, vem a quarta, não aguento mais, Senhor, misericórdia, vem a quinta, Senhor, o Senhor não está ouvindo, eu estou pedindo misericórdia, vem a sexta, o Senhor não me gosta, o Senhor não gosta de mim, o Senhor não quer saber de mim, não ouve minha oração, vem a sétima, vou largar os becos, como fala aqui no Paraná, né? Vou entregar, atirar as cordas, vem a oitava, não estou mais nem aí, Deus esqueceu de mim, é normal viver assim mesmo, vem a nona, e eu vou lutando na minha mente, pensando sobre Deus, vem a décima, vem a 11ª, 12ª, 13ª, sei lá na 30ª, Senhor Deus, confesso que eu sou um orgulhoso, não sou humilde, estou me ajoelhando aos teus pés, me ajuda, Senhor, necessito de Ti para que eu vença. Mesmo que o Senhor queira mandar mais até a 50ª batalha, que o Senhor me ajude a vencer, a permanecer na fé, porque nessa sequência aí eu acho que vai ter batalha até o final da minha vida, eu reconheço isso, e o Senhor gosta de mim, o Senhor me ama, me perdoe, tudo que eu falei antes da 29ª batalha para trás, me perdoe, eu reconheço agora, então, a Tua mão sobre a minha vida, apesar dos apesares, apesar das batalhas, apesar dos medos, apesar das confusões, da desesperança. Então, diante desse cenário, o que nós precisamos é, lembra do título da mensagem? Ir atrás de Jesus. Como fizeram seus discípulos, mesmo com a fé diminuída ou sem a fé que deveríamos ter, mesmo sem a esperança de vida, mesmo com medo, mesmo confuso, eles foram atrás de seu Senhor, mesmo não entendendo direito, mesmo não entendendo as promessas de Jesus sobre sua morte e ressurreição, eles foram atrás de seu mestre. Eles não tinham mais ninguém a quem socorrer. Então, versículo 1 e 2 novamente. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, olha, eu não sei que horas, não fala o horário, mas estava meio escuro, antes do amanhecer, então era ainda a madrugadinha, terminando a madrugada. Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e nós não sabemos onde o colocaram. No domingo, ainda não estava clareado o dia, Maria Madalena foi ao sepulcro ver seu Senhor morto. Maria Madalena, uma mulher de uma vila de pescadores, dela, como já citei antes, foram expulsos 7 demônios, uma seguidora de Jesus, o acompanhava em suas viagens, provavelmente com outras mulheres, e o seu nome é um dos mais falados no Novo Testamento. Inclusive, o nome de Maria Madalena é um dos mais falados até que muitos dos discípulos, a maioria dos discípulos. Pode ser por causa da frequência com que ela andava com Jesus, e isto mostra a sua dedicação ao Mestre. Quanto mais eu sou dedicado ao meu Mestre, mas como pastor eu sou dedicado ao meu Mestre? Se ele ressuscitou, ele não está aqui? Ele está com o corpo glorificado dele, mas ele está longe daqui. É longe, mas perto, né? Perto porque o Espírito Santo habita em nós. Então ele habita em nós através do Espírito Santo. Longe fisicamente, com o seu corpo glorificado, sim. Mas então como me dedico ao meu Mestre? Se dedicando, obedecendo a Ele, dando um bom testemunho, sendo fiel, se dedicando à sua obra missionária, à sua igreja. É o corpo de Cristo. A igreja não é o corpo de Cristo? Nós não aprendemos isso. A igreja é o corpo de Cristo. Então, provavelmente Maria Madalena não queria que o nome dela aparecesse tanto assim, mas é que ela era tão, a frequência dela em servir a Cristo, em estar indo atrás de Cristo, era tanta que ela aparecia em todos os momentos. Ela aparecia com Cristo lá na Galileia, lá na morte, lá no sepulcro, na cruz. Então, Maria Madalena está ali, Maria Madalena está lá, Maria Madalena está ali, Maria Madalena está lá, e assim por diante. Maria Madalena está sempre atrás de Jesus, sempre indo atrás de Jesus. E será que o meu nome, o seu nome, é assim também? Não porque a gente quer, tá? Esse desejo não é bom,
Será que o nosso nome aparece como alguém que sempre está indo atrás de Jesus? O dia ainda não estava claro e ela já estava a caminho do sepulcro. Isso mostra a sua ansiedade de ver seu Senhor. Isso mostra que provavelmente ela passou todo o tempo, desde a sua crucificação, pensando em seu Senhor. Esta é um tipo de ansiedade que cada um de nós deveria ter. É uma ansiedade aqui boa, é uma ansiedade aqui correta, abençoada, é uma ansiedade que me traz o desejo de estar perto de alguém. Em abril nós vamos ter sobre essas questões aqui, e lembrando que nós trataremos tanto no mês de abril como depois, no abril, das questões de transtornos mentais que não são biológicos. Quem trata do cérebro, de questões, dessas questões como autismo, por exemplo, é um deles, são os médicos. Quem trata de transtornos mentais que não são biológicos, que não tem diagnóstico real, que não aparece nenhuma falha neurológica, não são psicólogos, eles não têm capacidade para isso. É a Bíblia. Tá? O problema é que... E eu vou trazer muitas coisas aqui de várias autoridades mundiais que até são ateus, tá? E que eles concordam com a Bíblia, para mostrar que o crente ele precisa crer na Bíblia para questões que não são biológicas e ir ao médico para questões biológicas. Então aqui fala de uma ansiedade boa. Essa ansiedade não é aquela ansiedade que me leva ao buraco, que me leva a cometer outras coisas erradas. É um tipo de ansiedade que cada um de nós deveria ter. Deveríamos viver ansiosos por viver com Cristo, a ponto de fazermos sacrifícios e esforços para andar com Cristo, como Maria Madalena, que foi ao sepulcro ainda escuro. Cristo morreu? Beleza. Vou para casa, vou dormir, vou comer, vou me alimentar, e daí, enquanto ele estava aqui eu aproveitei, agora ele morreu, pronto, Não, provavelmente mostra Maria Madalena, desde o sofrimento, desde antes da sua morte na cruz, ela ansiosa, ela pensando em Cristo, porque o que ela fez? Hoje é domingo, eu vou acordar lá pelas 10. Não, vou acordar 5 para meio-dia. Ela acordou 5, sei lá, ela acordou de madrugada, ela fez sacrifício. Não é fácil, para algumas pessoas é fácil, Tem pessoas que pecam se orgulhando, eu sou aquele que acorda, Fica para você e para Deus, A Bíblia diz que a mão esquerda faz, não conhece a direita, Aquele que gosta de anunciar os seus feitos, já recebe as bênçãos aqui, não vai receber lá, Então fica para você. Eu já li a Bíblia 500.000 vezes, eu oro todo dia 500 vezes, fica para você e para Deus, isso é orgulho, e a gente já recebe a nossa bênção quando a gente se aparece, E se coloca assim em evidência. Fique para você e para o Senhor. Então, não é fácil acordar cedo, é fácil? Para alguns por causa do corpo, para outros, nem tanto. Existem questões aí de saúde também. Para a maioria não é fácil acordar cedinho, assim. Eu acordo cedo trabalhando, eu acordo cedo, eu não sei. Se eu acordar cedo para ler, não vou entender nada e nem lembrar de nada. Maria fez um sacrifício, ela acordou cedo. E ela foi até... E qual o motivo de acordar cedo? O motivo dela de acordar cedo não foi por algo, eu vou acordar cedo porque eu vou ver o Papai Noel colocar o presente lá no pé da árvore, Estou brincando, não existe isso, Hoje eu vou ver o coelho, da Páscoa, Não, ela acordou cedo para ir atrás de Jesus. Mas o teu Jesus está morto, não interessa. Eu amo ele, pelo menos eu quero ver o corpo dele morto. Eu gosto dele. Se não houvesse interesse dela, provavelmente não teria ido ao sepulcro.
Ou teria terminado de dormir melhor e ter ido mais tarde, né? Eu vou dormir bem, né? Lá pelas 9, 10 horas eu vou lá caminhando. Não, o texto mostra que ela ia correndo, ela saiu do sepulcro e foi falar para o Pedro e João, correndo, e depois ela voltou. Nós vamos ver no final que ela voltou. E não é assim que muitos de nós acham. Maria Madalena reconhecia o tamanho do livramento que recebeu. Quando eu falei, não é assim que muitos de nós agem, não, depois, eu vou descansar melhor, eu vou ganhar mais, depois eu vou atrás de Jesus. Né? Muitos crentes agem assim. Não sei o que os outros discípulos estavam pensando. Vocês lembram que tinha Tomé, né? Se eu não ver, eu não creio. E Jesus está aqui, fato científico, está na tua cara aqui, meu. Vai crer ou não agora? Desculpa, Senhor, agora eu creio. Desculpa a minha falta de fé. Então não sei como que os outros discípulos estavam pensando. Não, Jesus morreu, então vamos ficar aqui com medo, não vamos sair, sei lá. Então Maria Madalena reconhecia o tamanho do livramento que ela recebeu, vida eterna no futuro, e não condenação. E para o presente, livramento da escravidão do pecado, e também de 7 demônios que a possuíam. Ela reconhecia isso. Você reconhece o livramento futuro e presente que Cristo lhe deu com uma vida prática em piedade, esforço e sacrifício? Você percebeu o que eu falei nessa minha frase aqui? Você reconhece o livramento futuro e presente que Cristo lhe deu com uma vida prática, em piedade, em esforço e sacrifício? Eu reconheço, não em palavras, mas uma vida em prática, através da piedade, do esforço e do sacrifício. E quando Maria Madalena percebe que o corpo de Jesus não estava mais no sepulcro, ela vai correndo contar aos outros discípulos. No caso de Maria Madalena, era uma questão de preocupação. Mas você tem contado ao mundo que o Senhor Jesus, o Messias, não está mais no sepulcro? Ele ressuscitou? Versículos 3 ao 9. Imediatamente, Pedro saiu em direção ao sepulcro. Irmãos, no Novo Testamento nós vamos encontrar muito essa palavra. Imediatamente, muito mesmo. Isso significa uma coisa, que é para agora. Não, deixa eu cuidar dos meus, deixa eu enterrar os meus. Lembra Jesus falando com aquelas pessoas lá que queriam seguir Jesus? Ele disse, então vem e segue-me. Não, mas deixa eu antes fazer tal coisa. Não quero. Assim eu não quero. Faça as tuas coisas e deixa que eu procure aqueles que vão me seguir imediatamente. E aqui nós temos imediatamente, Pedro saiu em direção ao sepulcro. O que quer dizer isso? Eles estavam com medo de serem perseguidos, serem presos. Pedro foi imprudente, João foi imprudente, eles foram imprudentes. Eles poderiam ser presos no meio do caminho, né? Mas eu não sou como Pedro e João, eu sou prudente, por isso que eu não faço certas coisas, eu penso antes, eu não faço imediatamente, eu não sirvo a Deus imediatamente, eu primeiro coloco no papel, faço ali as continhas, né? Se eu não tiver certeza que vai dar certo, eu não vou. Mas se Deus quer que você seja perseguido, se Deus quer que você seja preso, se Deus quer que você passe por dores, Tiago não fala isso? Que as tribulações nos ajudam ao aumento da nossa fé? Então, Pedro imediatamente vai. O versículo 5. 4. Ambos corriam juntos, entretanto o outro discípulo correu mais do que Pedro. Então estava uma briga aqui, uma disputa. E chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. E estava dobradinho, né? Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Esse viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus morresse e que Jesus ressuscitasse dos mortos. Pedro
e o outro discípulo, que era João, saíram correndo para o sepulcro depois da notícia de Maria Madalena. Chegando ao sepulcro, eles viram as faixas de linho e o lenço da cabeça dispostos dentro do sepulcro. Somente o corpo de Jesus havia desaparecido. Isso poderia ser um alerta para que eles lembrassem do que Jesus havia dito sobre a sua ressurreição. Mas o medo deles era tão grande que eles não conseguiam lembrar das promessas dos ensinos de Jesus. Você tem recebido alertas? Você tem recebido alertas internos e externos? Deus tem alertado você? Quando eu fico doente, Deus tem me alertado, eu estou vivo e eu estou zelando pela tua saúde. Quando você passa por problemas financeiros, aquilo pode trazer medo, mas ao mesmo tempo que você vai até Jesus, isso pode trazer um alerta. Não, Jesus prometeu que está comigo, eu não estou fazendo nada de errado para isso acontecer. Jesus está comigo, Ele vai me sustentar. De alguma forma, não vou passar necessidade. Você está passando por problemas sentimentais, emocionais. Isso é um alerta também, para que você lembre das promessas de Cristo. Nós passamos, não só no Brasil, mas no mundo todo, problemas contra o Evangelho. Isso é um alerta para mostrar para nós que esse mundo não é nosso. O nosso é o milênio. E a eternidade depois. Então pense nessas dificuldades, nessas tribulações, como meio de aumentar a sua fé e um alerta para você lembrar, você primeiro ir a Cristo e lembrar das promessas dele, do que ele promete, que ele está vivo e zelando por mim e por você, zelando pela igreja, zelando pela sua família. O verso 8 mostra que João também entrou no sepulcro e, vendo somente as vestes de Cristo ali, acabou então lembrando de que Jesus havia dito e creu que o seu Senhor estava vivo. O alerta. Eles saíram correndo, chegaram lá, o Senhor não está, o corpo do Senhor não está aqui. João chegou primeiro, mas não entrou, Pedro chegou depois e entrou, e daí entrou João, e João viu. Imagina o turbilhão de emoções daqueles dois homens. Era um turbilhão de emoções, é inexplicável. E, poxa vida, além de torturarem o Senhor, matarem ele, crucificado, que era uma morte terrível, eles agora roubam o corpo dele. Quando João viu, caiu a ficha de João. Ele creu. Creu no quê? Creu no que Jesus havia dito. O nosso alerta está aí. Nas dificuldades que você tem passado no momento hoje, saúde, financeira, emocional, qualquer outra dificuldade, é um alerta para você lembrar, não, meu Cristo falou isso, está lá na Bíblia, está na sua palavra, eu creio nele, ele é meu Senhor, e eu confio só nele. Não há mais ninguém nesse mundo para confiar. Irmão, eu sou sincero, se Jesus dissesse, ó Rafael, nosso contrato de amizade acaba por aqui, eu ficaria desesperado, eu não teria mais ninguém ao nível de Cristo para ir. Não existe mais ninguém. Ainda bem que Cristo não faz isso, né? Devemos correr para Jesus quando com medo e quando em confusão. Mas nesse mundo de extremo entretenimento, os crentes estão correndo para alcançarem seus objetivos e povoarem o seu tempo com o máximo de coisas para si. O egoísmo é tão grande que não há mais tempo para se dedicar ao Senhor Jesus, para correr atrás dele. Isso tem acontecido. Nas igrejas que pregam exclusivamente a palavra de Deus, tem acontecido. Não, eu preciso cuidar das minhas coisas. Já faz anos que eu ouço, principalmente dos mais antigos. Antigamente o povo cristão era mais altruísta e mais dedicado à obra de Deus. Pode falar com os antigos, pessoas que são aqui, né, que são crentes há anos e de fora também, de outras denominações também. Pode falar, conversar com eles vão dizer isso. Antigamente o povo de Deus era mais altruísta e mais dedicado às coisas de Deus. Hoje não.
Sabe o que tem acontecido hoje? Tem acontecido assim, eu tenho as minhas coisas para cuidar da minha vida, ou as coisas de Deus. Então eu tenho que escolher entre um e outro. E quem eu vou escolher? Com certeza que serão as minhas coisas. Não existe mais assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou me sacrificar para fazer um equilíbrio. Que antigamente era feito assim, pais de família faziam um equilíbrio entre cuidar da sua família e das coisas do Senhor. Ontem nós estudamos o caráter do bom soldado de Cristo. A palavra de Deus fala, aquele que Deus regimenta para a sua obra e cuida das coisas desse mundo não é digno do Evangelho. Então uma pessoa que tem esse pensamento, ou as coisas de Deus ou as minhas coisas, não é digna do Evangelho. Apesar de ter a salvação, ela não é digna disso. Porque ela não consegue fazer um esforço entre eu cuidar das minhas coisas, da minha família, e das coisas do Senhor que Ele pede. Irmãos, muitas vezes focamos mais no medo, que acabamos nos esquecendo das promessas e dos ensinamentos de Jesus. E sinceramente, focar no medo não é um medo. Focar no medo é um meio de egoísmo. É um meio de pensar mais em minhas questões, em meu conforto e em meu livramento. Também podemos não entender tudo, mas podemos confiar no Senhor. Ele sempre age para nos abençoar, em quaisquer circunstâncias. Ele sempre está sob controle de nossas vidas. Lucas 12:7 diz assim, portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados, não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Precisamos agir como João, que creu depois de ter visto as roupas de Cristo no sepulcro. E eu acredito que você já tenha testemunhado muitas coisas que Deus fez em sua vida, que Deus fez na vida de outras pessoas e nesse mundo. Provavelmente Deus já fez na sua vida muito mais do que na vida de João. Ele somente viu as roupas de Jesus no sepulcro e lembrou do que ele havia dito. O que Deus já fez em sua vida provavelmente já é suficiente para você crer. Então por que muitas vezes você não crê? Por que muitas vezes eu não creio? Pode ser porque o meu coração, o seu coração está mais nesse mundo e não tanto nas coisas lá do alto. Versículos 10 e 11a, parte A do versículo 11. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto Pedro e João voltam para os seus lugares, onde eles estavam se hospedando, para seus amigos provavelmente, Maria Madalena volta ao sepulcro. Pode ser que ela não se encontre com Pedro e João no caminho, ou até vai junto com eles lá, né? Mas por que Maria Madalena volta ao sepulcro e fica chorando ao lado de fora? Pode ser por causa do sentimento de dor e de perda. Quantos de nós passamos por dores e por perdas? O que fazer nesses casos? Onde procurar conforto e consolo? Precisamos ir atrás de Jesus. E se não encontrar, Maria foi atrás de Jesus, não viu o corpo dele lá, né? Precisamos esperar ele vir até nós. É uma grande verdade que a maioria das vezes vamos atrás de Jesus somente na dor e na perda. É uma grande verdade. Mas ele sempre se revela a quem o busca de todo o coração. Eu quero ler 3 versículos aqui, Jeremias 29, 10 a 14, 3 textos. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para vós a minha boa palavra, tomando a trazer-vos para esse lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e fazer mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio.
Então ele fala ali, ó, quando me buscares de todo o coração, que quer dizer de toda a minha vida. Então assim, não, eu quero seguir o Senhor, mas não de tudo a minha vida, eu não quero entregar toda a minha vida. Todo o coração é toda a minha vida, tudo, todo o meu ser, todos os meus planos, pensamentos, tudo. Agora, Provérbios 8:17, eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Salmo 35, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E não foi assim com Maria? Amém. Versículos agora, os últimos de 11b ao 18, enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Então os anjos perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram meu Senhor, eu não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe, mulher, por que está chorando? A quem você procura? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe, se tu tirasse ele daqui, me diz onde o colocaste e eu vou levar ele. Então Jesus a chamou Maria, que é em aramaico. E ela, voltando-se, exclamou também em aramaico, Rabone, mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai, e ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim, estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Então, ainda em seu sofrimento, chorando, Maria Madalena olha para dentro do sepulcro e, avistando 2 homens e depois o próprio Jesus, mas sem o conhecer, começa perguntando por seu mestre. Parece que Maria Madalena não estava reconhecendo Jesus glorificado ali, Mas quando ela ouve a sua... Parece não, com certeza. Mas quando ela ouve a sua voz, ela reconhece e o seu coração dispara. Provavelmente ela quis abraçar Jesus, quis agarrar os seus pés, eu não sei, mas Jesus precisava partir. Jesus a consolou e depois deu uma missão para ela, falar da sua ressurreição, falar, não me segura, eu preciso ir, não vou ficar aqui. Jesus provavelmente a consolou e disse, agora que eu te consolei, agora você vai anunciar minha ressurreição ao mundo. O Isbo escreveu o seguinte, a ressurreição é parte essencial da mensagem do Evangelho. É uma chave para a doutrina da fé cristã. Prova que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que sua obra expiatória na cruz foi consumada e é eficaz. A cruz e o túmulo vazio são os recibos de Deus dizendo que a dívida foi paga. Jesus Cristo não é apenas o Salvador, mas também o Santificador e o Intercessor, e um dia voltará como juiz. Você pode sofrer, chorar, ficar confuso, perder. Vá atrás de Jesus e espere. Ele o consolará, Ele o confortará, Ele o fortalecerá, Ele o encorajará. E depois que Ele fizer isso, Ele o enviará para que você cumpra com os seus mandamentos. Mas busque ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Isso quer dizer de todas as suas forças, vontade e sinceridade. E depois, seja disposto para ir adiante, sabendo que Ele sempre estará velando por você. Amém? Deus abençoe.